Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ver sobre a origem da família, dentro da proposta do tema Família no mês de maio. E o nosso texto se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25. Então eu peço que, se você puder acompanhar na Bíblia, o texto, a leitura da Palavra de Deus, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixou o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos reunidos nesse momento, ó Pai, com as nossas famílias, nos nossos lares, ou mesmo às vezes sozinhos, ó Pai, mas em um momento de culto ao Senhor. E buscamos, ó Pai, nesse momento, aprender mais de Ti, crescer na graça e conhecimento do Senhor. Por isso fala ao nosso coração. Instrua-nos, ó Pai, porque precisamos de Ti. A oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Portanto, a origem da família. Uma família compartilha de coisas como sonhos, esperanças, posses, memórias, carrancas, alegrias. Então, compartilha de vários fatos da vida como um todo. A família é um clã mantido junto pela cola do amor, pelo cimento do respeito mútuo, do compromisso, do relacionamento. Uma família, então, é membro. Uma família é um abrigo diante das tempestades da vida, um porto amigável quando as ondas da vida se tornam selvagens demais. Ninguém nunca está sozinho quando é membro de uma família. E mesmo que a sua família terrena, pai, mãe, irmãos, filhos, não estejam mais com você, ainda a família espiritual, nós sempre temos Deus, quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo sempre habita em nós. Então, se fazemos parte da família de Cristo, se fazemos parte de qualquer família, nós nunca estamos sozinhos. Diante dessa perspectiva, nós temos que entender alguns princípios da família à luz desse texto. O primeiro está nos versículos 18 a 20. A família é uma criação divina. A origem da família, então, está na criação do primeiro casal. Há famílias com filhos e há famílias sem filhos. Portanto, nós não vamos enfatizar a questão dos filhos nesse primeiro momento. Haverá uma outra oportunidade, nós vamos falar sobre os filhos, porque eles estão apenas de passagem no contexto familiar. Eles nascem, eles crescem e eles formam as suas próprias famílias. Então, à luz da palavra de Deus, a origem da família ela consiste no cerne que é o casal. Então, a criação do primeiro casal não é fruto de uma busca por identidade do homem. Este já tem sua identidade à semelhança de Deus. Portanto, é uma busca por complementariedade. Então, a família ela surge no sentido de complementariedade, de formar, então, uma associação de dons e características diferentes, uma união mais firme, mais sólida, mais estável, que é no âmbito familiar. Então, dentro disso, o casamento é uma criação divina. Deus resolve, portanto, criar a mulher. No versículo 18, disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem seja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, não foi um pedido, nem uma invenção do homem. E também não foi uma deficiência da criação de Deus. Pois antes de o homem perceber que não havia na criação um ser que lhe fosse idôneo, Deus já determinou que a criação da mulher. Então, o homem vai perceber que não há um ser idôneo a ele na criação depois, no versículo 19 e 20. Mas no versículo 18, mesmo antes disso, então não é um pedido do homem, não é uma deficiência da criação de Deus, mas isso é uma expressão da vontade do Senhor, apesar da vontade do homem. Então, há uma ordem na criação que não é possível compreender plenamente, essa
essa ordem da criação de Deus. Mas sabemos que a criação da mulher ela vem apenas depois da criação do homem. E também depois do homem tomar conhecimento do seu papel na criação. Então, nós podemos entender, apesar da Bíblia não ser clara com relação a isso, né? À medida que nós vamos estudando, nós vemos que há uma diferença no tempo da criação. Primeiro o homem, depois a mulher, eles não são criados juntos, justamente para trazer esse senso, né, de autoridade do homem no âmbito da família, né, da responsabilidade de liderança do homem no âmbito da família. Então Deus mostra ao homem a necessidade de uma auxiliadora idônea. Então, antes de criar a mulher de fato, ele primeiro mostra para ele a responsabilidade dele na criação, no versículo 19 e 20, que diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Assim, então, o homem nomeia toda a criação de Deus. E mesmo a mulher, que seria semelhante a ele, depois de criada, é também nomeada pelo próprio homem. Isso demonstra autoridade. A responsabilidade do homem diante da criação é de autoridade sobre ele, e mesmo a mulher, sendo criada à sua semelhança, está sob a autoridade do homem, que é fruto da criação à semelhança de Deus. Então, essa responsabilidade, né, é uma responsabilidade que Deus concedeu ao homem, de liderar, de conduzir a família, né, dentro dos caminhos do Senhor e dentro da fidelidade a Deus. Tanto o homem quanto a mulher têm uma função semelhante dada por Deus quanto à criação. Então, dentro da criação, né, o papel do homem e da mulher são semelhantes. Gênesis 1, 28, ele vai mencionar que após Deus criar o homem e mulher, ele atribui as responsabilidades para eles. Quais são? O texto diz assim, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-os, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, dentre a criação de Deus, né, toda, o ser humano, homem e mulher, eles têm uma responsabilidade de cuidado, né, de autoridade sobre a criação. Então, mas dentre os dois, o homem exerce um papel de autoridade final. E esta sutil, mas importante diferença, talvez, seja o motivo pelo qual Deus criou primeiro um, depois o outro. Só fazendo um pequeno parênteses aqui, porque a gente está falando de família, né, de criação de família. Você pode reparar que no versículo 28 ele fala, né, que dentro das responsabilidades do primeiro casal, nós temos aqui sede fecundos, multiplicai-vos. Então, é a atribuição da família à procriação, de modo que, biblicamente falando, né, do ponto de vista bíblico, a família ela é, por conta disso, exclusivamente heterossexual. Então, não existe, né, o que foge disso não constitui uma família, biblicamente falando. Significa que mesmo que dois homossexuais adotem um filho, biblicamente falando, eles não formam uma família. Porque, do ponto de vista bíblico e cristão, a família ela é composta por um homem e uma mulher, que são capazes de gerar filhos e de serem fecundos. Mas e os casos em que é estéril? São pontualidades causadas pelo pecado original, mas apesar disso, né, que é um pecado macula a criação de Deus, isso não tira a possibilidade, né, que existe dentro da formação do homem e da mulher. Portanto, essa possibilidade de ter filhos, de gerar filhos, né, essa realidade faz parte, né, da atribuição da família, né, que é criada por Deus. Então, obrigatoriamente, né, o conceito familiar ele passa pela possibilidade de gerar filhos. Então, um outro momento a gente pode trabalhar isso com mais detalhe, com mais calma. Se houver alguma dúvida, estamos à disposição depois para tirar. Ao terminar, então, a nomeação de todas as criaturas, o homem observa que não havia, como todos os outros seres criados, uma auxiliadora idônea a ele, né? Trocando por miúdos, ele não encontra dentro da criação de Deus, ele observa toda a criação, ele não encontra um par complementar a ele, da mesma raça e sexos opostos, como ele viu na criação.
Então ele viu tudo isso, né, enquanto ele nomeava. Cada animal tinha o seu par, né, com sexos opostos. Ele não encontra isso semelhante a ele, né, algo que fosse igual a ele. Apesar de tudo isso, a afirmação do versículo 20, que ele fala, deu nome ao homem todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então essa afirmação é apenas uma constatação. O homem criado por Deus, ele, antes do pecado, ele tem um senso de pureza e de santidade. Então, essa realidade, né, da constatação de que não há uma auxiliadora idônea, isso não é uma reclamação do homem, mas apenas uma constatação. Então, o versículo 25 ele traz essa clareza de entendermos que o homem, antes da queda, ele tem esse senso de pureza, de perfeição, de santidade. Então não há uma reclamação do homem, né, mas apenas uma constatação. A primeira coisa que a gente tem que entender, a família é uma obra divina. A criação da mulher, ela parte da vontade soberana de Deus, portanto a criação da família é algo que vem da vontade soberana de Deus, e Deus resolve criar a mulher, depois ele mostra, antes de criá-la, né, ele mostra ao homem a necessidade que havia, depois ele então procede com a criação. Segundo, a família, a origem da família ela é consubstancial. Versículo 21 e 23 ele vai dizer, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara, o homem transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ou seja, homem e mulher são feitos da mesma substância. Deus fez o homem cair em pesado sono. Existem coisas da exclusiva autoridade de Deus que são vedadas ao homem. O versículo 21, portanto, ele pode ser lido de duas maneiras diferentes, né? Primeiro, ele pode ser romantizado, né? Trazendo o início de um processo cirúrgico que culminaria com a criação da mulher, como ele pode ser também uma expressão do agir de Deus vedado ao conhecimento humano. Desculpa. Então, o homem ele é colocado em pesado sono porque a criação da mulher ele não poderia observar, ele não poderia ver, porque é da exclusiva autoridade de Deus. Então, você poderia tomar, né, o texto nos dois sentidos. Um teólogo chamado Cassuto, né, ele, por exemplo, ele defende a parte romântica da criação, dizendo assim: assim como a costela é encontrada ao lado do homem e está ligada a ele, assim também a boa esposa, costela do homem, fica ao seu lado para ser sua contraparte ajudante. Sua alma, portanto, está ligada a ele. Ainda cito aqui um comentário de Matthew Henry, que diz assim: a mulher não foi feita da cabeça para ser superior ao homem, ela não foi feita dos pés para ser pisada por ele, mas foi feita do seu lado para ser a semelhança dele, debaixo dos seus braços para ser protegida por ele e perto do seu coração para ser amada. Então o início da família é marcado por uma lição sem precedentes. Dentro da vontade de Deus, a mulher é para o marido uma dádiva divina. Por isso o casamento é indissolúvel, porque provém da vontade soberana de Deus e por isso ele é perfeito. Não há dentro dessa perspectiva margem para erro. No casamento, então, aprende-se a conviver, abrir mão de certas coisas, e é um campo de treinamento para a espiritualidade, a prática, né? Então entenda isso, né? A mulher é criada por Deus e dada ao homem como esposa. Então, a origem da família, a origem do casamento, ela parte por uma ação soberana de Deus que une um casal, que une, então, o homem e a mulher. Dentro dessa perspectiva, nós temos que o casamento, então, ele é uma obra de Deus na vida da pessoa, biblicamente falando, né? Então, quando nós entendemos isso, mesmo quando a gente casa, a gente encontra dificuldades de convivência por causa de costumes diferentes. Então você entenda que o ambiente do casamento não é eu vou desistir porque eu não consigo me dar com minha esposa. Não, o ambiente do casamento, isso nós estamos falando de um contexto cristão, né? O ambiente do casamento, portanto, ele é um ambiente de aprendizado, onde você vai praticar, no primeiro momento, o fruto do Espírito na sua vida. Então você vai aprender a desenvolver o amor, você vai aprender a desenvolver o respeito, o carinho, com uma pessoa que às vezes é um pouco diferente de você, e você vai descobrir isso, né, depois de casado, no convívio cotidiano com essa pessoa.
Então, as diferenças que muitas vezes são encontradas no âmbito do casamento, elas não justificam o divórcio, justamente porque, normalmente elas não justificam o divórcio porque o casamento cristão, ele é colocado, ele é feito, a família, originalmente falando, ela é uma instituição divina. Então, a sua esposa é uma dádiva de Deus para a sua vida, e vice-versa. Portanto, nós precisamos entender isso e colocar, então, em prática o fruto do Espírito dentro do casamento. Então, zelar, lutar e fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para viver uma comunhão, um amor, esse companheirismo. Então, há responsabilidades do homem, responsabilidades por parte da mulher, e quem vai trabalhar tudo isso na vida da pessoa é o Espírito Santo de Deus. Pela manhã nós vimos sobre a submissão feminina e vimos como isso não é algo natural. E vimos como é necessário agir do Espírito na vida da mulher para que ela de fato possa cumprir o seu papel na família. Também há o homem a mesma responsabilidade. A liderança bíblica cristã, ela não é algo natural. Normalmente o homem tende a uma realidade mais carnal, menos amorosa, mais ditadora nesse sentido. Mas a liderança bíblico-cristã, ela, portanto, depende da ação do Espírito na vida do homem. Isso nós vamos ver numa outra escola dominical. Portanto, o casamento ele é criado para ser indissolúvel porque ele é uma criação feita pelo próprio Deus e é unido pelo próprio Deus. A poesia do versículo 23, portanto, nos lembra que o homem e a mulher são iguais quanto à sua humanidade e superiores aos animais. Mas dentro dessa relação, o homem ocupa um papel de liderança. Então, ao nomear também a nova criatura de Deus e chamá-la varoa, o homem pontua o papel de submissão da mulher. E na continuação do texto bíblico, Gênesis 3, vemos o quanto a manutenção dessa diferença de papéis é importante, pois quando é invertido, o resultado é pecado e juízo de Deus. Então, enquanto o homem ocupa o papel de liderança e a mulher o papel de submissão, tudo vai bem dentro do plano soberano de Deus para a criação da família. Quando esse papel é invertido, e Gênesis 3,17 vai descrever assim para a gente, e a Adão disse Deus, visto que atendestes à voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então, quando o homem ele inverte o papel de submissão, ele então comete um pecado, ele desagrada o Senhor e a coisa desanda. Portanto, o casamento só cumpre seu objetivo por ser uma união fruto da vontade de Deus, onde o homem e a mulher, com funções diferentes, são consubstanciais e complementares, resultando em um relacionamento de harmonia e de intimidade. Por semelhante modo, nós temos a analogia divina do casamento de Cristo com a igreja. A igreja, formada da criação de Deus, ela é humana e espiritual. Jesus, o noivo, só cumpriria o seu papel se tornasse consubstancial. Por isso, o perdão não poderia vir de um decreto dos céus ou de uma determinação do próprio Deus, mas ela deveria vir do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Deus de fato, homem de fato e por comissão e misericórdia, redentor da nossa alma. Então, o casamento de Cristo com a igreja, a remissão dos pecados, ela só é possível porque Jesus se torna consubstancial com o homem. Ele encarna na pessoa de Jesus e, portanto, ele vive entre nós. A morte e a ressurreição de Cristo cumprem seu papel de perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus, em parte porque Cristo foi um de nós, se encarnou e viveu entre nós para morrer a nossa morte e possibilitar-nos vivermos a sua vida. Assim como o casamento humano é indissolúvel e eterno, a salvação também o é. Com a diferença de que o testificador do casamento é o imperfeito e falho homem. Por isso que, às vezes, o pecado leva ao término desse vínculo do casamento. Mas o testificador da salvação é o próprio Deus e o Espírito que passa a habitar em nosso coração. E de modo que não há possibilidade, portanto, de quebra dessa promessa, ou de quebra dessa aliança. Porque o Espírito é perfeito, é santo e é o testificador eterno da nossa aliança com Deus. Então repara que por isso que há essa analogia do casamento de Cristo com a igreja, porque a ideia da família de fato é para ser indissolúvel, do homem, da marido e mulher é para ser indissolúvel, de fato até que a morte os separe. Então esse é um princípio bíblico que a palavra de Deus nos traz. Em terceiro lugar, a família é funcional. Então primeiro nós vimos
que a família ela é uma obra divina. Segundo, é uma obra consubstancial. Terceiro, é uma obra funcional. O relato da criação da mulher encerra no versículo 23, no versículo 24, o escritor do relato faz uma série de observações importantes do funcionamento prático da família. Então é interessante porque o versículo 24 ele é como se fosse uma observação de quem está escrevendo. Até o versículo 23 ele está descrevendo a história, conforme Deus colocou no seu coração. O versículo 24 ele faz uma observação daquilo que foi feito, né? Trazendo um link, uma conexão para nós nos dias de hoje. E dentro disso nós aprendemos, em primeiro, que a família é deixar o homem pai e mãe, né? Então, o desdobramento prático da família. O homem deve deixar pai e mãe. O deixar aqui não é necessariamente sair de casa e ir para longe. Por quê? Não que isso não deva ser feito, né? Na nossa cultura, por exemplo, hoje é bom que o homem constitua sua família numa casa separada dos pais, né? De alguma forma independente, para evitar algum tipo de interferência que venha a ser problemático. Mas, culturalmente, isso é uma questão cultural. Porque, por exemplo, naquela época, quem deixava geralmente a casa dos pais era a mulher. E geralmente o homem, ele morava ou dentro da casa dos pais ou muito próximo, né? Isso era o contexto cultural da época. Portanto, o deixar aqui não é esse sair de casa, né? No sentido de fisicamente falando. O deixar aqui está no mesmo sentido do aborrecer de Lucas 14, versículo 26. Só para a gente entender, Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e sua mãe, e sua mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, o deixar aqui, assim como o aborrecer de Lucas 14, 26, significa que no casamento as prioridades do homem mudam. Enquanto solteiro, suas obrigações são para com os pais. Depois de casado, são para com a esposa. Então essa ideia, né, de você agora vai mudar, você vai deixar de fazer parte de uma família e passar a ser o fundador de uma nova família. Isso não faz você ter desrespeito com os seus pais, com os seus irmãos. Pelo contrário, você continua respeitando eles, mas a partir de agora, a sua responsabilidade não é mais para com seus pais e com seus irmãos, mas é para com a sua esposa e com a sua família que foi criada a partir do casamento. De modo que, por exemplo, a expressão "a minha casa", ela já não é mais a casa onde os seus pais moram, mas é a casa onde você e sua esposa e seus filhos residem. Portanto, o homem, né, tanto para o homem quanto para a mulher, isso é uma realidade válida e necessária. A obrigação de cuidado, sustento, administração e condução do culto a Deus são, portanto, responsabilidade do homem para com a sua esposa e filhos. Antes, ele estava sob a responsabilidade dos pais. Ao se casar, ele assume essa responsabilidade diante de Deus para com a sua nova família recém-formada. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente jovens casais, às vezes têm muita dificuldade, né, de se desligar da família e de focar, né, na família, na sua própria família. Então isso gera um problema, e a gente menciona várias vezes, né, quando trabalha com aconselhamento de casais, mostrando que um dos maiores erros, né, que existem é todo o conflito, todo o problema que acontece, né, no relacionamento do marido com a esposa, ele querer resolver isso levando para os pais, né, para que os pais opinem. Isso é um problema sério, porque vários autores, né, que trabalham nisso falam sobre isso, né, mostrando que o casal depois se acerta com relação às diferenças, mas os pais eles não esquecem aquilo que aconteceu, aquela briga que teve. E por conta disso, muitas vezes gera problema de inimizade entre o seu cônjuge e os seus pais. Então, uma vez que o casal uma vez que o filho, né, ele se une com a sua esposa e a esposa se une com o seu marido, eles formam uma família, então tem que entender que você deixou a casa dos seus pais. Agora a sua responsabilidade é com a sua esposa. Então toda a sua vida, todo o seu trabalho, todos os seus planejamentos, agora eles são feitos a partir de um ponto de vista da sua família, de uma nova família gerada, formada a partir do seu casamento. Então essa clareza de entendimento deve existir por parte do homem e da mulher. Portanto, a primeira lição prática, né, da criação da família é deixa o homem pai e mãe. Então a responsabilidade a partir do momento do casamento é com a sua nova família formada. Lembrando sempre que você não vai desrespeitar, né, ou abandonar os seus pais e irmãos,
mas o seu foco é com a sua família formada. Isso, a responsabilidade maior, né, também é com ela. Segundo, se une à sua mulher. A união resulta em uma aliança. O conceito de família, portanto, é algo duradouro e perpétuo. Então, novamente enfatizando, né, deixa o homem pai e mãe, né, para poder construir uma nova família e se une à sua mulher, então, trazendo essa ideia de aliança, de uma realidade indissolúvel. Então, entre no casamento com essa consciência. Não existe a possibilidade de dar errado, não existe possibilidade de terminar. Você entra no casamento consciente de que é uma aliança, e uma aliança perpétua, que vai durar enquanto durar a sua vida e a da sua esposa. Então, essa consciência deve existir no seio da criação da família, porque isso é a vontade soberana de Deus. Em terceiro lugar, tornando-se os dois uma só carne. Claro que isso se concretiza no ato do relacionamento sexual, né? Então, de fato, essa união ela é definida, né, de uma forma definitiva. Então, os dois se tornam uma só carne, o homem e a sua esposa. E, portanto, ele cria com a sua esposa uma relação de parentesco, né, semelhante entre homem e mulher. Como que nós vamos entender isso melhor? A Bíblia ela vai trabalhar isso em outros momentos, nós vamos citar alguns textos aqui. Mas esse tornar-se uma só carne, como funciona isso na prática? Para todos os efeitos, né, os pais, a família da sua esposa passam a ser como a sua família, e a família do seu marido como a sua família. Então, essa é a profundidade do tornar-se uma só carne. Por isso que a ideia daquelas brincadeiras, daquelas piadinhas de sogra, que são tão comuns na nossa cultura, eles não convêm, biblicamente falando, porque o desprezo pela sua sogra seria, no ponto de vista bíblico, como se um desprezo para com a sua própria mãe. Então você não faria isso com a sua própria mãe, você não deve fazer com a sua sogra, porque uma vez que você é casado, a sua sogra é para você como a sua própria mãe. Para a gente ver como que isso é uma verdade no ponto de vista bíblico, há leis que regulamentam essa questão. Levítico 18, Levíticos capítulo 18, Levíticos capítulo 20, ele traz uma série de leis falando sobre a questão do novo casamento. Quando isso é possível, né? Nós não vamos entrar nisso agora, mas só citando, né, quando há o falecimento de uma das partes, há a possibilidade de um novo casamento. E uma exceção feita por Moisés, né? Mas nós não vamos entrar nisso agora. Mas a verdade é, uma vez que há a possibilidade do novo casamento, que a Bíblia permite, nas únicas ocasiões que a Bíblia permite, quando você vai se casar de novo, essas leis do capítulo 18 e do capítulo 20, elas mostram que você não pode casar com uma lista de parentes do seu marido falecido. Porque mesmo depois da morte, eles ainda são considerados seus parentes, porque você foi uma só carne com aquela pessoa, você se formou uma só carne com o seu marido. Então olha a profundidade disso, né? Não se pode casar, portanto, com determinados parentes do seu marido, pois são seus parentes e por isso consiste em pecado. A única exceção à regra está no que diz respeito à lei do levirato, que está em Deuteronômio 25, se não me engano, versículos 5 a 10. Porque quando no caso do casal, né, o marido morre e eles ainda não têm filhos, o irmão do marido, ele é obrigado, a responsabilidade dele é casar-se com a sua cunhada, né, viúva, e para levantar a descendência do irmão, de modo que o filho desse casamento, ele não é considerado filho desse homem, né, mas é filho do irmão falecido. Isso é a lei do levirato. Então, salvo essa exceção, no caso de uma viuvez sem filhos, não há possibilidade de casamento, por exemplo, de uma viúva com filhos com o seu cunhado, porque isso seria como se fosse um incesto, né? Vamos assim dizer. A Bíblia proíbe porque é pecado, isso é condenado pela lei. Por fim, o versículo 25 fecha a cena fazendo um plano de fundo para os acontecimentos do capítulo 3, culminando com o capítulo 3, versículo 21, né? Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Versículo 25 ele traz, né, o contraponto. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A ideia aqui é mostrar que o ser humano era como crianças.
sem culpa, sem maldade. A expressão da pureza com a qual, essa é uma expressão da pureza com a qual foram criados. Depois que a pureza é maculada pelo pecado, né, se torna impureza, então há necessidade da remissão. E quando o versículo 21 ele traz essa ideia da remissão por parte de Deus. Então, recapitulando aqui, né, os desdobramentos práticos do casamento. Primeiro, deixa o homem pai e mãe. Segundo, une-se a sua mulher. Terceiro, os dois se tornam uma só carne. A família, portanto, é uma estrutura criada por Deus e ela é consubstancial e funcional. A família é algo tão importante dentro dos planos do Criador que serve como ilustração para a obra da redenção, como nós já mencionamos. Na família, então, apesar de existirem papéis diferentes de autoridade, submissão, auxílio, não há lugar para falta de amor, humilhação ou desprezo. E, portanto, ao longo desse mês, nós vamos trabalhar várias vezes esses assuntos e esclarecer o máximo possível o que é o casamento do ponto de vista cristão, ou o que é a família do ponto de vista bíblico e as suas respectivas funções. Mas hoje nós vimos, portanto, a origem. A origem é divina, é Deus que criou o casamento, Deus que criou a família é heterossexual, a família é uma realidade gloriosa da vontade soberana de Deus. Ela foi feita para ser indissolúvel, foi feita para ser um instrumento nas mãos de Deus, para a sua glória e para a sua honra. Portanto, que Deus nos abençoe, que possamos, edificados pela palavra de Deus, viver esse princípio e proclamar esse princípio com gratidão ao Senhor do que é a família, biblicamente falando, o que é a família criada por Deus. Deus nos abençoe, Deus abençoe sua vida, sua família. Nós vamos fazer uma oração encerrando esse momento de culto. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Pai, por podermos aprender mais de Ti e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Ser conosco, ó Deus, continue trabalhando em nosso coração, nos dando, Deus, a direção para uma vida de fidelidade e integridade ao Senhor. Hoje aprendemos um pouco mais de como é a família, Deus, do ponto de vista cristão, a respeito da sua origem. Vimos, ó Pai, como era uma origem imaculada, Deus, e foi feita para ser eterna. Mas, ó Pai, nós veremos depois como o pecado distorceu, né, ou deturpou essa realidade. Mas, ó Pai, apesar disso, nós cremos na redenção, na restauração de Cristo Jesus, e por isso vivemos, ó Deus, nos lembrando do princípio, ó Pai, para retornar a Ele em fidelidade, santidade, perfeição e integridade. Ser conosco, ó Pai, nesse restante desse dia. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, e até a próxima com a graça de Cristo Jesus.